Obrigada, Leonor. Queria agradecer ao IBRAC pelo convite, a oportunidade de estar aqui nesse painel, apresentando aqui esse tema. Acho que a gente pode já projetar a primeira apresentação, por favor. Obrigada. Bom, a minha apresentação vai trazer primeiro algumas questões, algumas características dos mercados dinâmicos e como essas características acabam impactando o ambiente competitivo. Tá? A partir dessas características, eu vou fazer algumas observações como elas impactam, então, a discussão antitrust, a análise antitrust, mas vou fazer essa análise de forma mais breve, porque os outros palestrantes daí vão entrar um pouco mais a fundo nessa discussão, então, de como é a intervenção antitrust em mercados dinâmicos. E aí, no final, eu termino com as minhas conclusões. Bom, avaliando aqui mercados dinâmicos, em primeiro lugar, a gente verifica que existe um conjunto de características desse tipo de mercado que acaba impondo alguns tipos de desafio para o funcionamento desse mercado e para os próprios concorrentes. Quais seriam esses grandes desafios? A maioria deles estaria relacionado a barreiras à entrada. Por quê? Investir em tecnologia, criar novos produtos, processos produtivos mais eficientes, por vezes envolve investimentos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. E esse tipo de investimento é tradicionalmente conhecido como investimentos irrecuperáveis, ou seja, se a empresa incorreu nesse tipo de investimento e decide sair do mercado, ou esse investimento eventualmente não gerou o resultado esperado, esse investimento pode ser, em grande medida, perdido. É difícil recuperá-lo para uma outra atividade econômica. E, associado a essa irrecuperabilidade dos investimentos, um outro elemento que pode dificultar o ingresso de novos competidores nesse mercado é que esse tipo de investimento ele é bastante incerto. Ele envolve um alto risco, a gente nunca sabe qual que vai ser exatamente o resultado de um esforço inovativo, e, por envolver um elevado risco, as empresas, antes de fazer esse investimento, têm que vislumbrar a possibilidade de um alto retorno. Caso contrário, difícil desse investimento acontecer. E, por vezes, esse tipo de investimento acaba acontecendo também em plataformas tecnológicas, ou seja, você tenta investir em um grande tema, num grande assunto a ser desenvolvido, e empresas que atuam com maior porte e com um leque mais diversificado de produtos correlatos acabam tendo vantagem por diluir o custo desse investimento em P&D, por esse esforço inovativo. Então, empresas de maior porte, com diversidade de produtos, acabam também tendo vantagem em atuar nesse mercado. Empresas menores, com produtos com leque mais restrito de produtos, têm mais dificuldade para fazer esse esforço inovativo. Então, relacionado a isso, ser o primeiro faz toda a diferença, ou seja, você também verifica a questão do first mover advantages, que é ter sido o primeiro a lançar um produto, seja porque ele acaba tendo uma marca, uma reputação mais consolidada no mercado, seja porque, eventualmente, ele tem uma patente ou ele até consegue se valer de externalidades ou efeitos de rede. Então, tem vários elementos que acabam fazendo com que empresas maiores, que foram as primeiras, que atuam com um leque diversificado de produtos, tenham melhores condições de concorrer nesse mercado e acabam dificultando o ingresso de novos competidores que ainda não têm tanta reputação ou uma atuação tão intensa naquele setor. Para além disso, produtos tecnológicos são intrinsecamente diferenciados. Geralmente, eles envolvem características que não são tão comparáveis entre si, nem sempre envolvem substitutos próximos. Isso, por si só, já coloca um desafio adicional na concorrência. O preço segue sendo uma variável importante, mas eu vou discutir até um pouco mais adiante, o preço pode ganhar uma importância diferenciada nessa competição. A inovação acaba sendo o principal driver e você pode ter uma dificuldade de substituição dos produtos. Os produtos não podem não ser tão facilmente substituíveis entre si. Pode haver algum custo de mudança entre o consumidor migrar de um produto para o outro. Ou seja, isso também poderia pôr um desafio para um novo competidor ou uma empresa que já atua no mercado. E, seja os que já atuam ou aqueles que estão pensando em ingressar nesse mercado, eles se deparam com a necessidade de fazer investimentos constantes em inovação. Mesmo que a inovação seja apenas uma boa ideia, os aprimoramentos dela devem continuar acontecendo constantemente. Caso contrário, é um mercado em que facilmente a empresa acaba sendo expelida do mercado se ela não seguir inovando. Então, aqui a gente tem algumas características que, de fato, impõem desafios para quem atua nesse tipo de setor. E, como exemplo desse tipo de indústria, a gente tem indústria farmacêutica, eletrônicos, enfim. O leque é amplo, eu trouxe aqui só 2 para ilustrar. Mas, ao mesmo tempo, esse setor também traz características, esse tipo de mercado também traz características que favorecem bastante a concorrência.
A concorrência pode, sim, ser muito intensa a despeito do que a gente viu no slide anterior. Ocorre que, em muitos casos, às vezes, uma boa ideia pode ser suficiente para você criar um novo produto, criar, basicamente, um novo mercado. Ou seja, não é sempre necessário que exista um investimento vultuoso em P&D ou um dispêndio muito alto em tecnologia. Um grande exemplo disso, acho que todos conhecem, é a própria criação do Facebook, né, que começou como uma ideia muito simples. Claro que hoje ela segue demandando investimentos em inovação, mas começou com uma ideia muito simples e hoje é uma das maiores empresas do mundo. Então, acho que esse exemplo ilustra bem. Fato é, a entrada ela pode ser rápida, ela pode acontecer a qualquer momento e pode ser frequente. Então, um ponto muito importante que precisa ser qualificado no mercado inovador, no mercado dinâmico, é que a concorrência potencial tem um papel muito importante. Você não pode olhar para esse mercado pensando só nos concorrentes que ali existem. Qualquer momento pode entrar um novo concorrente e quem atua nesse setor precisa atuar nesse nível de incerteza, ou seja, não sabe em que momento e com qual produto o seu concorrente vai passar a atuar no próximo instante. Tá? Então, esse é um ponto muito importante e que tem bastante a ver com o conceito de destruição criadora do Schumpeter, que é justamente essa ideia de alguma tecnologia, um produto, ser constantemente sendo superado por novos produtos, por novas ideias, e assim novos mercados vão sendo criados e outros mercados mais antigos vão sendo eliminados, deixando de existir. Tá? Então, é essa dinâmica que a gente verifica. E nesse mercado dinâmico, como eu já tinha antecipado, a questão preço pode envolver desempenhar um papel um pouco diferenciado, porque nesse setor, ainda que o preço seja, sim, importante, por vezes a principal variável que move a concorrência é a diferenciação de produto, é a criação de novos produtos ou mesmo processos produtivos mais eficientes. E, então, o preço acaba ganhando uma importância não secundária, mas paralela e tem que concorrer com a dimensão inovação, que é ela que, em si, vai promover o sucesso ou não das empresas. Nesse contexto, é importante ter em mente que, de fato, novos produtos, assim que eles são lançados, eles tendem a custar mais caro. E eles custarem mais caro não quer dizer necessariamente que será um problema para o consumidor. Não, os consumidores estarão dispostos a pagar mais caro por esse produto porque eles acreditam, enxergam um benefício naquela inovação, naquele produto novo. Enfim, esse produto vai continuar custando mais caro se a inovação, de fato, for sustentável, se for difícil copiar, os substitutos próximos forem difíceis de serem criados. Ou seja, quanto mais legítima for a inovação, maior a chance desse produto continuar custando mais caro ao longo do tempo. Isso, de forma alguma, representa um malefício para o consumidor. Então, ter preços mais elevados por conta de uma inovação não quer dizer prejuízo para o consumidor. Tomar cuidado para não ter esse tipo de interpretação. E difícil também é avaliar mesmo questões de lucro e custo associado a preço nesse tipo de mercado. Porque, por vezes, no mercado de inovação, você até pode ter um custo marginal baixo, mas um custo fixo elevadíssimo, porque é o custo realmente do investimento em inovação. E, mais do que isso, o lucro econômico ele pode existir justamente de forma legítima, retratando que essa inovação foi bem sucedida. E, mais do que legítimo, ele pode ser até necessário para que essa empresa continue tendo condições de continuar inovando, continuar trazendo novos produtos para o mercado. É o lucro econômico que vai traduzir ou garantir a propriedade do investimento que foi feito naquela inovação. Então, aqui, olhar para esse mercado e ver que existe lucro econômico não pode ser entendido como uma coisa maléfica ou um indício de poder de mercado no mau sentido. Tá? Agora, todos esses elementos ele acabam, então, impactando como a análise antitruste pode ser feita em mercados dinâmicos. Eu aqui trouxe algumas questões, alguns questionamentos, alguns desafios que eu entendo que o antitruste deve enfrentar ao olhar o mercado dinâmico, e depois aqui meus colegas vão continuar discutindo essa questão. Um primeiro ponto é justamente a definição de mercado relevante. Afinal de contas, do que eu estou falando? Quais são as fronteiras desse mercado relevante? O fato é, em mercados dinâmicos, essas fronteiras tendem a ser muito flexíveis, tendem a mudar todo instante. Primeiro porque produtos podem deixar de existir ou serem superados por produtos que são mais desejados pelo consumidor. Você pode ter produtos, tem todo um leque de produtos que podem surgir que são, inclusive, desconhecidos no primeiro momento. E ele pode passar a impor rivalidade muito intensa, muito rapidamente. Então, isso não pode ser ignorado.
Em especial, quando a gente verifica que nesses mercados você tem empresas que atuam em multimercados, essas empresas têm muito mais facilidade, como eu disse já do começo da apresentação, têm uma facilidade maior para criar novos produtos e passar a atuar em segmentos que não atuavam antes. Ou mesmo empresas que atuam em segmentos que, no primeiro momento, parecem ser um nicho de mercado ou ainda uma atuação muito tímida, elas podem muito rapidamente, com um pequeno aprimoramento, uma pequena inovação, passar a ser a líder de mercado com um produto mais desejado pelos consumidores. Então, essa dinâmica, essa complexidade impõe um desafio para a análise antitrust, justamente porque é muito fácil cair numa definição demasiadamente restrita do mercado relevante, e, com isso, acabar superestimando um possível poder de mercado de uma determinada empresa ou uma concentração de mercado mais elevada do que, de fato, ela é. Tá? Agora, a rivalidade potencial relacionada a essa questão de mercado relevante, a rivalidade potencial, então, tem um papel muito importante, justamente até impede que ou dificulta que se discuta a mesma posição dominante nesse mercado. Porque como a concorrência potencial ela é muito importante, às vezes até mais importante do que a própria rivalidade já estabelecida, é difícil você olhar com os instrumentos tradicionais para o mercado e concluir que aquele mercado é pouco competitivo porque você tem poucos competidores, né? Como eu já antecipei, alguns segmentos podem ganhar expressividade muito rapidamente, então, mesmo que no primeiro momento parece que aquele mercado não é tão importante, aquele concorrente não é tão importante, ele passa a ser importante, e isso acaba sendo impondo uma dinâmica competitiva muito mais acirrada do que ela parece no primeiro momento. E, além de algumas empresas poderem surgir ou alguns pequenos poderem crescer, as grandes, já estabelecidas, podem enfrentar alguma dificuldade em continuar nesse processo inovativo constante, porque elas podem estar mais amarradas com a trajetória tecnológica que elas adotaram no primeiro momento, ou até mesmo por questões gerenciais de resolver problemas de curto prazo e não exatamente continuar avançando na inovação. Então, esse é um mercado que a posição dominante não pode ser dada como garantida. O desafio aqui é justamente identificar que, nesse mercado, a qualquer momento, tem uma questão que um novo concorrente pode surgir e isso não pode ser ignorado. Ou seja, tem uma questão temporal que se coloca na análise antitrust que não pode ser ignorada. Ou seja, em 6 meses, você pode ter uma dinâmica competitiva completamente diferente, que está em linha com o que Schumpeter propõe, a dinâmica competitiva proposta por Schumpeter, muito mais baseada em inovação do que numa discussão via preço. Ou seja, quando você tem um mercado que, mesmo que exista um monopolista, esse monopolista não pode se acomodar. Esse monopolista se defronta a todo instante com uma concorrência potencial que pode invalidar uma suposta posição dominante que parecia num primeiro momento. Tá? Então, esse é um dos pontos importantes. O terceiro item relacionado aqui à discussão de análise antitrust é diretamente relacionado com as eficiências, porque mercados dinâmicos, eles intrinsecamente têm capacidade de gerar eficiência. E essas eficiências precisam ser analisadas com muito cuidado. Primeiro, porque existe um trade-off entre preço baixo no curto prazo e capacidade inovativa ou condições de fazer investimentos em inovação no longo prazo. Então, empresas, por vezes, podem ter que se valer de um lucro, porque ela inovou no curto prazo, para continuar com o seu processo, com o seu esforço inovativo no longo prazo. E, mais do que isso, aquilo que eu já tinha antecipado, as novas tecnologias elas vão, por definição, não por definição, mas muitas vezes, implicar um preço maior, porque você está se tratando de um produto mais sofisticado. E o consumidor ele ganha com isso, ele não perde necessariamente com isso, porque ele opta por comprar um produto mais caro, justamente porque ele entende que aquele produto é melhor. Agora, isso não é necessariamente um problema, isso é um benefício, pode ser entendido como um benefício para o consumidor que se depara com um leque de produtos mais amplo. Agora, se a gente olhar, então, que novos produtos e o surgimento de novos processos e produtos pode gerar exatamente um resultado benéfico para o consumidor, mas que não se traduz diretamente em redução de preço, é perigoso a gente olhar, então, os ganhos no mercado dinâmico em termos de novos produtos, novos processos, com um instrumento tradicional utilizado atualmente. Porque pode ser muito difícil de você comprovar esse tipo de eficiência no mercado dinâmico, seja os novos produtos, seja a capacidade da firma seguir investindo, se a gente olhar para os critérios antitrust que existem hoje, né? Por exemplo, um dos importantes critérios que é utilizado hoje é que a eficiência alegada ela não pode ser especulativa.
Agora, é muito difícil você, por vezes, comprovar que vai existir um novo produto, que esse produto vai ser lançado, e comprovar quando ele vai ser lançado, com qual ganho para o consumidor, até porque, como a gente já antecipei, o ganho para o consumidor não se traduz em redução de preço, se traduz, muitas vezes, em leque mais diversificado de produtos. Tá? Outro item também que é difícil de você mostrar por vezes é mostrar a especificidade de uma determinada inovação a uma operação. Então, tem vários critérios que acabam sendo difíceis de você comprovar na prática. E o antitruste, então, se depara com esse desafio. Tem muitos possíveis efeitos positivos no mercado dinâmico que, se a gente olhar com o arcabouço tradicional, a gente corre o risco de ignorá-los no entendimento de que eles não são mensuráveis razoavelmente, ou que eles não foram específicos da operação, ou que não tem um ganho tão direto para o consumidor via preço. E, com isso, esse ganho pode acabar sendo ignorado. Até retomei aqui uma citação do guia do FTC de 2010, que é talvez o guia mais recente que a gente tem hoje como referência. Ele reforça esses pontos, que as eficiências têm que ser específicas, têm que ser claramente mensuradas e apresentadas, o que, de fato, então, reforça essa ideia de que, para mercados dinâmicos, a análise de eficiência pode acabar sendo um pouco mais delicada e difícil de ser comprovada. Tá? Então, para ilustrar um pouco essa dificuldade de análise, eu trouxe aqui o exemplo de mercado de eletrônicos, para a gente discutir um pouquinho como é difícil, de fato, olhar no mercado dinâmico e aplicar o guia tradicional de análise. Pensando em eletrônicos, aqui olhando mais para computadores, desktop, laptops, até que ponto os netbooks, tablets, e-readers, eles acabam concorrendo diretamente ou não com computadores? Qual que seria o mercado relevante nesse caso? A gente teria que considerar desktop como diferente de laptop, de tablet, até que ponto são substitutos próximos ou não. Quais novos produtos podem acabar surgindo muito rapidamente, que vão acabar substituindo esses produtos, vão impor rivalidade, o próprio celular vai acabar substituindo boa parte do uso dos computadores. A resposta para hoje... A resposta para hoje pode ser uma, para daqui a 6 meses a resposta pode ser completamente diferente. Né? Um caso importante que... dentro aí do segmento de eletrônicos, computadores, que ilustra essa situação, é a situação da Intel, que durante muito tempo foi tida como líder ou uma das grandes empresas em processadores de computadores, mas como ela sempre foi muito focada e surgiu criando processadores para desktops, ela acaba encontrando um desafio importante de se adaptar para a realidade dos celulares. Porque quando ela era focada em desktops, não tinha uma preocupação tão clara com bateria, com a energia que aquele processador consome. E, atualmente, que ela se depara numa realidade que os celulares estão substituindo os computadores, os processadores dela acabam ficando desatualizados e ela tem realmente apanhado da concorrência, que hoje é muito mais especializada em processadores com menos consumo de energia, ou seja, que funciona muito melhor no tablet, no celular, no laptop. Então, isso mostra que, se a gente olhasse para a Intel alguns anos atrás, provavelmente a gente diria que ela tem uma liderança, uma importância no mercado muito maior do que ela tem hoje, quando a gente olha essa evolução e esse ganho de relevância dos mobiles e dos tablets. Então, acho que esse caso da Intel ilustra bem como esse mercado pode mudar muito rapidamente e a dinâmica competitiva também alterar muito rapidamente. E aqui eu concluo, então, com esse principal desafio para a análise antitruste, de promover a concorrência, mas sem, de forma alguma, acabar reduzindo ou limitando a capacidade de inovar. Ficar atento que as ferramentas tradicionais podem nos levar a algumas conclusões não muito precisas no caso de um mercado dinâmico, e, para mercados dinâmicos em especial, é preciso evitar que a intervenção acabe prejudicando o processo inovativo, que aí sim poderia, de fato, prejudicar a concorrência na dimensão inovação e poderia prejudicar o consumidor em última instância. Tá? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada, gente.